1 Samuel capítulo 8, nós vamos ler do verso 1 ao verso 20. Diz assim: quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel e o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba. Mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram: tu já está idoso, e teus filhos não andam nos teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram: dai-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu: atenda a tudo o que o povo está pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Agora atenda-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhes quais direitos reivindicará o rei que os governar. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo que estava lhe pedindo um rei, dizendo: o rei que reinará sobre vocês reivindicará como seu direito o seguinte: ele tomará os filhos de vocês para servi-los em seus carros de guerra e sua cavalaria, e para correr à frente dos seus carros de guerra. Colocará alguns comandantes de 1000 e outros como comandantes de 50. Ele os fará arar a terra dele, fazer a colheita e fabricar armas de guerra e equipamento para os carros de guerra. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das plantações, das vinhas e dos olivais, e dará aos criados dele. Tomará 1/10 de cereais e da colheita das uvas, e dará aos seus oficiais e aos seus criados. Também tomará de vocês para o seu uso particular os servos e as servas, o melhor do seu gado e dos jumentos. E tomará de vocês 1/10 do seu rebanho, e vocês mesmos se tornarão escravo dele. Naquele dia vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá. Todavia, o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse: não, queremos ter um rei. Seremos como todas as outras nações. Um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater as nossas batalhas. Pai, fala conosco nessa noite, Deus, de uma maneira especial e sobrenatural. Pai querido, eterno Deus bendito, alimente-nos, Senhor eterno, molde-nos, instrua-nos, Pai querido eterno, direcione, Pai, as nossas vidas, por meio da Tua palavra nesta noite, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém, Jesus. Diga comigo assim: quem precisa de super-herói? Veja, amados, o trecho que nós acabamos de ler mostra Israel pedindo não um rei, mas pedindo um super-herói. Um super-herói. Quando nós olhamos o último versículo, o versículo 20, nós vemos que isso fica muito claro, quando eles dizem: nós queremos alguém que nos governe, e que vá e lute as nossas batalhas. Todo mundo aqui já assistiu desenho animado, já assistiu os desenhos da Marvel, já assistiu os filmes da Marvel, né? Está aí em cartaz Liga da Justiça. Todo mundo aqui já assistiu Super-Homem, já assistiu Batman. Qual é o conceito de um super-herói, amado? Aquele que, identificando no povo uma fraqueza tão gigantesca, uma inutilidade tão grande, uma situação tão indefesa, ele sozinho, por isso não é apenas um herói, porque um herói eu posso ser, você pode ser, se de repente numa situação de perigo, a gente resgata alguém, né? O ano passado nós tivemos aquela tragédia ali no norte de Minas Gerais, quando aquele desequilibrado, maluco, taca fogo naquela creche e mata aquele monte de criança.
Nós tivemos ali aquela professora, ela foi uma verdadeira heroína. Não temendo pelos danos no seu próprio corpo, ela vai e salva o maior número possível de crianças daquela tragédia. Se ela não tem aquela atitude que acabou a levando à morte, a tragédia tinha sido ainda maior do que foi. A tragédia já foi astronômica, porque uma vida é importante. Uma vida que se perde daquela maneira já é uma tragédia. Imagina todas aquelas vidas que se perderam. Mas se aquela mulher não faz o que fez, a tragédia teria tido uma dimensão ainda maior. Então eu e você podemos ser heróis, mas o super-herói é um personagem do qual ele imagina o conto, ou a história, o autor da história. Imagina no super-herói, aquele que vai vencer no meu lugar, no seu lugar. Eu lembro do Super Mouse, Super Mouse é seu amigo, vai salvá-lo do perigo, E o que acontece? Israel, amados, ele vira para Samuel, se aproveitando de um momento de negligência. Presta muita atenção nisso. Israel só procura um super-herói porque houve um momento de negligência. Mas ali, Israel pede então um super-herói. E veja que tanto é que eles não estavam pedindo um rei, eles estavam pedindo um super-herói, que Samuel alertou eles: olha, o cara vai pegar seus filhos, vai pegar suas filhas, vai tirar pelo menos 1/10. Veja, amados, que são 40% que o rei ia pegar. 40%. Às vezes tem gente que reclama de dizimar 10%. O povo aqui quis dar tudo para o rei, porque viu, é 10% para isso, 1/10 é 10%. Vai pegar 1/10 das tuas coisas para fazer carro de guerra e soldado. Primeiro falou, vai pegar seus filhos e as suas filhas. Quem aí sai dando para os outros filhos e as filhas? Eu sei que eu vou ter que orar muito para o Breno e para o Eric, para quando alguma menina querer namorar eles, que eu acho que até isso a pastora não vai ser muito afim de deixar. Ninguém sai dando filho e filha, mas eles toparam. Samuel falou, aquele que for posto de rei sobre vocês vai pegar seus filhos e suas filhas. E os caras, beleza? Depois falou, vai pegar 10% do que vocês têm para fazer carro de guerra e sustentar o soldado. Beleza. Vai pegar mais 10% do que vocês têm para pagar os seus criados. Beleza? Beleza. Você vai pagar o seu servo e o seu empregado, mas quem vai ter o serviço deles é o rei. Beleza? O povo, beleza. Vai pegar 10% de todo o teu rebanho. Beleza? Beleza. 40% de tudo que o povo tinha, o rei ia pegar. Mas por que eles estavam aceitando? Quem aqui ficaria feliz de pagar 40% de imposto todo mês? Amado, a gente paga 27,5%, quase infarta. Não é verdade? Cada vez que você recolhe as guias lá, quem tem negócio próprio aqui sabe do que eu estou falando. Cada vez que você recolhe as guias, você quer chorar. Eu não conheço ninguém, amado, que faz festa para pagar imposto. A gente paga porque Deus fala, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não adianta ser fiel a Deus e não ser fiel nos impostos. Mas a gente não paga com alegria. Tem alguém aqui que faz festa? Não, vou fazer um churrasco porque esse mês eu paguei bastante imposto. Não conheço ninguém que faz um negócio desse. Não conheço ninguém. E a mesma coisa com aquele povo. Só que olha o que acontece. Como eles estavam imaginando que eles teriam um super-herói, eles toparam tudo isso. Agora, por que eles chegaram ao ponto de achar que eles precisavam de um super-herói? Você já parou para se perguntar? Por que Israel quis um super-herói? Por que a noiva de Cristo, me permita a paródia agora, por que a noiva de Cristo, a nação escolhida, a Israel de Deus, se colocou numa condição lá
de Lois Lane para ficar esperando seu super-homem. Tem um porquê, e o texto revela o porquê. Israel quis um super-herói, porque Israel não ensinou o caminho de Deus para os seus filhos. O que Deus tinha feito também não foi passado para os seus filhos. Samuel, o profeta, fruto de um milagre, filho de Ana, aquela mesma estéril, esposa de Eucana, que era provocada por Penina, e que Ana falou: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu entregarei ele ao Senhor. É este Samuel. Não tem dois, é o mesmo. Este Samuel, fruto de um milagre, ele não obedeceu à palavra de Deus, que está lá em Deuteronômio, no capítulo 6, do verso 5 ao verso 9, que diz assim: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiverem sentados em casa, quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarre-as como um sinal no braço, prenda na testa, escreva no batente da porta da sua casa e em seus portões. Amados, olha a ordem que Deus tinha dado, lá quando o povo saiu do Egito. Mas Samuel não multiplicou os feitos de Deus para os seus filhos. O povo de Israel estava pedindo um super-herói, porque os pais deles, os avós deles, que tinham andado em terra seca no meio do Mar Vermelho, que tinha visto Moisés bater a vara na rocha e sair água, tinha visto o maná descer do céu diariamente para alimentá-los, viram Deus colocar uma coluna de fogo à noite para aquecer e iluminar eles no caminho, ou ali também uma nuvem de dia para fazer sombra e refrescar o caminho deles, cumprindo a promessa que nem o sol molestaria de dia, nem a lua de noite. Eles não multiplicaram os feitos do Senhor para os seus filhos, e por isso agora os seus filhos rejeitam Deus e esperam um super-herói. E esperam um super-herói. Esperam um super-herói. O segundo ponto, queridos, que levou Israel a desejar um super-herói, eles esqueceram da promessa feita por Deus. Quando o povo sai do Egito, atrás está o exército de Faraó, na frente o Mar Vermelho. Eles viram para Moisés e dizem assim: Moisés, não tinha cova suficiente no Egito, por isso que você nos tirou de lá para morrer aqui, diante do Mar Vermelho? E olha o que Moisés responde em Êxodo 14. E Moisés respondeu ao povo: não tenha medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a tua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão. E eu serei glorificado com a derrota de Faraó e de todo o seu exército, com os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota de Faraó, com os seus carros e os seus cavaleiros. Deus já tinha feito uma promessa, que ele daria vitória ao povo de Israel nas suas batalhas. Mas agora o que o povo de Israel está pedindo? Nos dê alguém que vá diante de nós e lute as nossas batalhas. Esqueceram da promessa de Deus. Por isso, imaginaram precisar de um super-herói. Por isso, imaginaram precisar
de um super-herói. A terceira coisa que levou o povo de Israel a pedir um super-herói é que eles rejeitaram a Deus como Senhor e Rei de suas vidas e abandonaram a Deus. O verso 7 e 8 deixa isso claro. Deus diz: Samuel, não é você que eles estão rejeitando, é a mim que eles rejeitam e abandonam. Amados, que coisa triste. Um povo escolhido para ser de Deus rejeitar a Deus e abandonar a Deus. Mas como eles rejeitaram e abandonaram a Deus, eles agora precisam de um super-herói. Porque eles olham para a sua própria vida e não encontram Deus nela. Eles não encontram Deus no seu caminho. Por isso eles imaginam precisar de um super-herói. Como eles rejeitaram a Deus, Deus já não estava mais nas suas batalhas, por isso eles imaginam. Amados, um Deus que tinha cuidado deles de uma maneira tão sobrenatural que no meio do deserto, a roupa deles crescia e não se desgastava. Já pensou? Já pensou? Cadê os homens aí? Pensou uma vez na vida você gastar suas economias lá na Armani, comprar um terno, e ele nunca estragar, nunca desgastar, e se você ganhar uns quilinhos, ele ainda cresce com você, se você emagrecer, ele encolhe com você. Já pensou? Hein? Quem queria uma roupa assim? Pois o povo de Israel teve isso, 40 anos, amado. A Bíblia diz que o pé crescia, a sandália crescia junto e não se desgastava. O corpo crescia, a roupa crescia junto e não se desgastava. Já pensou? Ainda bem que foi só naquela época, senão os irmãos que têm confecção iam falir tudo, né? É um ramo aí que emprega bastante no nosso país, então deixa o povo comprar roupa, né? Deixa o povo comprar roupa. Né? Os nossos irmãos que trabalham ali no Bom Retiro, no Brás, né? Aquela região toda ali. Amados, eu fui uma vez na tal da feirinha da madrugada lá, ô Jesus amado. Meu Deus, eu pensei que eu já tinha visto gente na 25 de março, mas aquele lugar é pior que a 25 de março, né? Mas ainda bem que os irmãos vendem bastante roupa lá e ganham o seu dinheirinho. Mas, amados, olha o que o povo tinha vivido. Mas como eles rejeitaram Deus, eles já não usufruíam mais disso. E agora eles imaginavam precisar de um super-herói. De um super-herói. E o quarto ponto que fez eles quererem um super-herói, fica muito claro no verso 5, 19 e 20. Olha o que diz o verso 5, 19 e 20. No 5 eles dizem assim: e disseram-lhe, tu já está idoso, os teus filhos não andam nos teus caminhos. Escolhe agora para nós um rei, e seremos semelhante às outras nações. Amados, eles não tinham nascido para seguir o padrão do mundo. Deus não tinha criado a partir de Abraão aquela nação para ser semelhante às outras nações. Deus já estava descontente com o mundo, por isso criou a nação de Israel. Aí agora eles desejam ser semelhante às outras nações. No verso 19 e 20, olha o que eles dizem: todavia o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse: não, nós queremos um rei, seremos como todas as outras nações. Ah, amados, quando o povo de Deus escolhe ser igual às nações do mundo, ele imagina precisar de um super-herói. Ele imagina precisar de um super-herói. E isso levou Israel a pedir um super-herói. Mas da mesma maneira que foi naquele tempo, amado, por vezes essa história se repete nos dias de hoje. Quantas vezes nos dias de hoje nós vemos, mesmo a nossa nação, ela não é mais governada por um rei, nós não estamos mais numa teocracia. A nossa nação, ela tem o seu governo terreno, mas a nossa vida, nós somos embaixadores do céu nessa terra, e temos que ser governados pelo nosso Deus na nossa vida.
Mas muito nos dias de hoje tem escolhido para si algum tipo de super-herói, que não é o nosso Senhor Jesus Cristo. E isso acontece pelas mesmas razões que aconteceu com Israel. Muitos hoje, amados, não dão a glória para Deus perante os seus filhos. Nós temos contado testemunhos aqui. Como eu falei, no ano de 2017 foram 39 testemunhos de casa própria, amado. Eram 37, mas na semana do Natal e do Ano Novo nós recebemos mais 2. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Mas aí, perante a família, pode ser, eu espero que não, porque se der o testemunho aqui, devem dar em casa também. Mas imagina a seguinte situação: não, foi Deus que deu, foi um milagre. Mas perante a família, fui eu. Os filhos crescem naquela casa e não ouvem dos pais o testemunho: ó, vem cá que eu quero te contar como Deus foi bom e nos deu essa casa. Vem cá que eu vou contar como o pai era doente, como a mãe era doente, e Jesus curou, e porque Jesus curou, você está aqui hoje. Vem cá que eu vou contar que a mãe não podia ter filho, mas porque Jesus operou um milagre, hoje você está aqui. Você é fruto de um milagre de Deus. Você é fruto de um milagre de Deus. Amados, se nós não falarmos para os nossos filhos dos feitos de Deus na nossa vida, os nossos filhos serão influenciados por este mundo, imaginando que eles encontrarão numa esquina um super-herói que cuidará deles, quando o único que os ama verdadeiramente, além de você, e ama até mais que você, é o nosso Senhor Jesus Cristo, que é suficiente para cuidar deles. Que é suficiente para cuidar deles. É suficiente. Quantas vezes os pais gastam tempo falando: filho, eu quero que você seja um advogado, filho, eu quero que você seja uma médica, uma enfermeira, uma dentista. Filha, você tem que arrumar um bom partido para se garantir na vida. Filho, olha, você tem que arrumar uma mulher assim, assim, assim. Mas não ensina: filho, filha, se você seguir o caminho que Deus nos ensinou, o Deus que cuida do lírio nos campos, o Deus que alimenta o filho dos abutres na floresta, esse Deus não vai desamparar você em um único segundo da tua vida. Amados, mas quantas vezes se humaniza o que Deus fez? Ah, não, é assim mesmo. Ai, criança não vai entender. Entende, amado. Criança dá uma aula em você no uso do teu celular, por que não vai entender os milagres de Deus? Seu filho de 5 anos programa melhor seu computador do que você. Ele pergunta para você de programa que você nem sabe que existe. É ou não é? Tem gente aqui que nunca achou nem pregação da gente no YouTube. O seu filho acha o que quiser no YouTube. Gente que fala assim: pastor, eu não achei a pregação de domingo no YouTube. Pede para o seu filho de 5 anos que ele ache. Porque essa meninada já nasce, amados, com um chip GSM na orelha, não é possível. Você entendeu? Eles já nascem com megabytes programados. Você acha que uma criança que entende tudo isso não vai entender o agir de Deus na sua vida? Então, amados, não negligencie. Não humanize, não materialize aquilo que é sobrenatural e espiritual. Se as coisas aconteceram na tua vida por meio do sobrenatural, garanta que a tua casa reconheça Deus no sobrenatural. E os teus filhos e você mesmo nunca precisará de um super-herói. Muitos repetidamente se esquecem das promessas de Deus. E porque esquecem da promessa que Deus fez, começam a prevaricar com os heróis deste mundo. Os heróis deste mundo não são para você, meu amado. Os heróis deste mundo não são para você.
Você não precisa dos subterfúgios desse mundo. Você não precisa. Não esqueça das promessas de Deus. Quem recebeu as promessas de Deus para esse ano? Meu amado, não é porque passou 21 dias do ano que as promessas deixaram de ser vivas. Diga comigo, o meu Deus não é o homem para que minta, e nem o filho do homem para que se arrependa. Se Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Contamos aí o testemunho. Ela deu o testemunho da casa a semana passada, hoje já contou do emprego. Deus não faz nada pela metade, amado. Se Deus te prometeu, pode esperar a bênção completa. Agora, se Deus não prometeu, não inventa. Ah, como é que eu sei que foi Deus? Falando com Ele. Tem um negócio chamado oração. E tem um outro chamado leitura da Bíblia. Ajuda a gente a ouvir Deus, as duas coisas. Entende? Eu gostei, outro dia eu vi uma imagem no Facebook, assim, eu até salvei no meu computador. Né? Hoje, quando alguém manda uma mensagem, pastor, como é que eu faço para Deus falar comigo? Eu mando essa imagem. Porque está o cara ajoelhado, Deus, por favor, fala comigo. Aí sai uma mão do céu e dá uma Bíblia de presente para ele ler. Entende? Entende? Tem que orar, querido. A única forma de acessar o céu é orar. Entende? Não adianta fazer sinal de fumaça. Não adianta mandar e-mail. Deus não tem WhatsApp. Deus não tem conta no Facebook. Eu fico vendo gente, às vezes põe assim no Facebook, ó Senhor, atende a minha oração. Meu amado, não adianta escrever no Facebook. Deus não tem conta no Facebook. Vai dobrar o joelho e ora, cidadão. Eu fico imaginando Deus lá, já pensou? Rolando uma timeline no céu. Ah, amados, Deus não ia ter paciência para ver tanta bobagem que a gente vê, não. Aí o nego põe lá, Deus ouve a minha oração, mas escreve no Facebook. Vai dobrar o joelho e ora, meu irmão. Vai dobrar o joelho e ora. Outra coisa que eu, aproveitando aqui, outra coisa que eu acho um absurdo, é a pessoa põe no Facebook para o planeta inteiro. Deus mandou eu te dizer. Oh, meu Deus. O mundo inteiro está recebendo aquela mensagem. Né? Eu falei, é o novo profeta, porque deve ser mais um versículo da Bíblia, né? Porque mandou para a humanidade inteira, tem 7 bilhões de conta do Facebook. A pessoa põe lá, Deus mandou te dizer. Mandou falar para 7 bilhões de pessoas. Né? Um novo trecho da Bíblia, capítulo Zé Mané, número 5, versículo 10. Né? E a pessoa escreve lá, Deus mandou te dizer. Né? Mas voltando aqui, amados, Deus não mente. Fala comigo, Deus não mente. Se Ele prometeu, eu vou viver. Entende? Então não se esqueça das promessas. E não fique prevaricando com os heróis deste mundo. Também muitas pessoas hoje buscam um herói. Porque rejeitam Deus como Senhor. Obedecendo só aquilo que lhes convém. Amado, sabe qual foi a pior desgraça que fizeram na face da terra? Foi inventar na escola o meio certo. Quem é professor aqui? Levanta a mão, quem é professor? Quem dos professores gosta de dar meio certo para o aluno? Está errado, não está? Eu não dou meio certo para ninguém, amado. Errou, está errado, é 0 na questão. Entende? Mas por que na escola a gente tem o meio ponto? Porque na escola a gente tem o meio certo. A gente chega para Deus e fala, Deus, dá um meio certo aí, Deus. Dá um meio certo aí, Deus. Olha, eu estou com um pé com o Senhor, o outro pé lá no infernão queimando, Deus. Mas dá um meio certo aí, Deus. Amados, que desgrama que é esse tal de meio certo na cabeça do povo. Porque eles querem chegar para Deus e pedir para Deus meio certo. Quando a palavra de Deus diz a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Não tem meio certo na vida espiritual, meu irmão. Ah não, sábado e domingo. Pronto, pastor. Pastor, tô aqui. Segunda-feira, chega na faculdade, passa aquela mocinha com aquela saia de ir no médico feminino.
o santo do sábado e do domingo, meu Deus do céu? Cadê o santo do sábado e do domingo? Ah, Deus, dá um desconto aí, me dá um meio certo. Oh Deus, com meio ponto eu chego na média para ir no céu. Não tem essa, irmão. A palavra do cristão é sim, sim. Aquilo que for diferente disso é de procedência. No céu não tem nada maligno, irmão. Então não veio de lá. Entendeu? Por quê? Porque obedecem só o que convém. Obediência, amados, é princípio de vida cristã. Outra questão que as pessoas às vezes repetem no dia de hoje é escolher o padrão do mundo. Tem gente que segue todo o modismo do mundo. Amados, tem um modismo novo, a pessoa está igual. Tem um modismo novo, a pessoa está igual. Esses dias eu falei aqui na mensagem, já pensou se um pastor fosse ser influenciado por todos os modismos? Ah não, essa semana aqui apareceu um cantor gospel famoso de dreadlock, aí o pastor vem no domingo de dreadlock. Né? Ah não, mas essa semana aqui o pastor que arrebentou na TV usa chapéu de cowboy. No outro domingo está o pastor de bota, espora e chapéu de cowboy. Né? Ah não, o pastor dessa semana, da moda dessa semana é japonês. Aí vem o pastor maquiado, já pensou, Nita? Com o zoinho puxado assim. Mas tem gente, amado, que qualquer modismo do mundo ele está seguindo. Quem já viu alguém assim? Não precisa falar que é você mesmo, só dizer que viu. Eu não estou pedindo para você dizer, eu já fiz isso. Só diz, quem já viu isso? Levanta a mão. A pessoa que é influenciada por todo o modismo do mundo. Aí, amados, claro que não reconhece Deus como suficiente, porque todo o modismo influencia. É o que a minha avó dizia, o tal do Maria vai com as outras. Segue a cultura deste mundo, o relativismo deste mundo. Alguém em algum lugar fala para ele, tem nada a ver fazer isso, ele já adota aquilo para a vida dele. Por que ninguém segue suicida? Você já reparou? Ah não, eu gosto de seguir tal artista. Por que ninguém segue a Janis Joplin e se mata? Não segue, você já reparou? Mas vai atrás de tudo quanto é modismo. Ah não, é assim, é assado. Todo relativismo. Aceitando a escravidão do mundo. Olha o que Samuel falou para eles. Presta atenção. Vocês se tornarão escravos deste homem que reinar vocês. Amados, eles tinham acabado de ser libertos da escravidão do Egito. Eles estavam tão cegos que eles não ouviram Samuel falando, vocês se tornarão escravos. Quantas coisas hoje escravizam o ser humano? Quantas coisas? Quantas pessoas escravizadas pelo jogo, imaginando que o super-herói que vai salvar as finanças dele é fazer uma fezinha. E a gente precisa orar, meu amado. Porque o povo está só falando de reforma da Previdência aí, mas está na pauta do Congresso liberar jogo de azar no Brasil. A gente tem que orar. Porque se hoje que o jogo é proibido, tem muita gente que destrói tudo que a família tem por causa de jogo, os cassinos clandestinos aí de Alphaville, que eu diga, que estão sempre assim, ó. Quando liberaram os bingo, lembra? Nós conhecemos, né, pastor? A gente que perdeu tudo. Perdeu empresa, perdeu tudo em bingo. Porque, amados, é vício. Quantas pessoas escravizadas, imaginando que aquilo, não, um dia eu vou tirar a sorte grande. Amados, nós não precisamos de sorte grande, a gente tem a única sorte que é Jesus Cristo. Entendeu? Nós não precisamos tirar a sorte grande. Mas quantas pessoas escravizadas pela pornografia?
Quantos casamentos destruídos, porque o homem não interessa mais pela sua mulher, porque fica com a mente destruída e cauterizada por causa de pornografia. Quantos casamentos, quantas famílias, quantos filhos não querem nem ver os seus pais, porque são viciados em promiscuidade. Moldes deste mundo, cultura deste mundo. A cultura deste mundo fala o quê? Prende as suas cabritas que o meu bote está solto, não é assim? E quantos crentes vivendo dessa maneira? Quantos crentes vivendo dessa maneira? Por quê? Porque querem se moldar ao padrão deste mundo. Mas, amados, eu e você, nós não precisamos de super-herói. Sabe por quê? Diga comigo assim: Deus é suficiente na minha vida. Meus amados, Deus não é mais uma coisa. Deus é tudo que a gente precisa. Deus é suficiente. Deus é suficiente. Amados, não queira super-herói. Israel quis o super-herói. Olha o que Samuel falou: vocês vão clamar e Deus não vai mais ouvir vocês, porque agora quem vai defender vocês é o super-herói que vocês querem. Você não precisa de super-herói. Você tem o Todo-Poderoso com você. Basta você chamar o nome dele, e ele, como um pai que te ama, ouve a tua oração. Ouve a tua oração. E ele diz: clama a mim e eu te responderei e te mostrarei coisas novas e firmes que você nem conhece. Amados, nós não precisamos de super-herói. Deus é suficiente na nossa vida. Deus é suficiente na nossa vida. A outra razão pela qual nós não precisamos de super-herói, porque nós vivemos pela fé. Sabe o que é viver pela fé, meu irmão? Viver pela fé é acreditar e viver tudo que está na Bíblia. Você pode acreditar em tudo que está na Bíblia, se Jesus é seu Deus e seu Rei. Você pode acreditar em tudo. Tenha uma certeza: Deus não excluiu você de nada que Ele deixou nas Escrituras. Ele não te excluiu de nada, pelo contrário. Se só tivesse você na face da terra, Ele morreria na cruz do Calvário do mesmo jeito, para que tudo isso fosse verdade na tua vida. Deus prometeu e Ele cumpre. Então você pode viver pela fé, meu irmão. Você pode viver pela fé. Não tenha medo de viver pela fé. Sabe o que é viver pela fé? É como aquela criança que mesmo numa piscina funda, ela se joga nos braços do pai sem se preocupar se vai afundar ou não, porque ela sabe que o pai está ali para segurar. Você pode começar a tua semana hoje pela fé, sabendo que o teu pai vai na frente, segurando tudo para você. Segurando tudo para você. Entenda uma coisa, diga comigo: Deus continua sendo Jeová Nissi. Sabe o que é Jeová Nissi? É o Senhor, é a nossa bandeira, é aquele que vai diante de nós em todas as batalhas. Deus não mudou, meu irmão. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele continua sendo Jeová Nissi na tua vida. Você não precisa de mais ninguém ir na tua frente, porque Deus prometeu e Ele vai na tua frente. Ele é Jeová Nissi na tua vida. Ele vai na frente conquistando o território para você. Ele vai aterrando os vales, Ele vai aplanando os montes, para que você caminhe em caminhos tranquilos. Ele continua sendo Jeová Nissi, Ele não mudou. Você não precisa pedir super-herói nenhum para lutar suas batalhas. Ah, não. Ah, eu sou sozinho. Se eu tivesse uma mulher comigo, aí minha vida estava resolvida.
Ah não, eu sou sozinho, se eu tivesse um homem comigo, a minha vida estava resolvida. Ah não, é porque eu sou pobre, se eu tivesse dinheiro, a minha vida estava resolvida. Ah não, é porque eu sou rico e ninguém se aproxima de mim, se eu tivesse um amigo, a minha vida estava resolvida. Ai não, é porque eu sou loirinho dos olhos azuis, ninguém gosta de mim. Ai, porque eu sou pretinho, ninguém gosta de mim. Ai, porque eu sou gordinho, se eu emagrecesse a minha vida estava resolvida. Ai, eu pareço um birimbau de tão magrelo que eu sou, se eu engordasse a minha vida estava resolvida. Ai, eu ando a pé, se eu tivesse um carro a minha vida estava resolvida. Ai, se eu tivesse uma moto a minha vida estava resolvida. Ai, se eu tivesse um jatinho a minha vida estava resolvida. Meu amado, você só precisa ter Jesus, está entendendo? Você só precisa ter Jesus. Você só precisa ter Jesus. Se você escolher Ele, obedecer a Ele e seguir o que a palavra dele diz. Deixa eu falar uma coisa. Quando eu era criança, eu gostava do desenho do Superman. Do filme eu não gostava muito, eu gostava do desenho. E naquela época era mal desenhado para chuchu, mas eu gostava. Porque no desenho, o Superman falava assim, ele entrava na cabine telefônica, né? E ele saía da cabine telefônica e falava assim, para o alto e avante, não é? E eu gostava daquilo, eu ficava imaginando, ai Deus, se eu pudesse voar. Um dia eu fui soltar pipa em cima da laje, achei que tinha virado o super-homem. Voei de lá de baixo, não vi a laje acabar. Ainda bem que eu caí dentro de uma piscina, senão eu tinha rachado o coco no meio. Mas, amados, eu gostava porque eu achava bonito. Né? Que poder voar. Meu amado, tendo Deus como Senhor da nossa vida, a gente não vai poder só voar, mas a gente vai viver a eternidade nas alturas. A gente vai viver a autoridade nas alturas. Tem um seriado que passa na TV, não sei quem já viu aquele Febre do Ouro, quem já viu? Alguns já viram ali, é legal, né? E o Breno assiste comigo aquilo lá. Esses dias até eu comprei uma bateia para ele, que ele disse que vai caçar ouro no riacho que tem lá perto de casa. Deixa ele, vai que acha alguma coisa, né? Não, cada um vai na sua fé, né? Comprei até uma bateia para ele, que ele disse que vai minerar ouro, né? Minerar ouro. Mas, amados, o metal mais desejado do mundo, lá no céu, serve para fazer rua. O metal mais desejado do mundo, lá no céu, serve para fazer rua. Os diamantes e as pedras preciosas da terra servem para fazer muro. Lá os muros não são de bloco, não, é de diamante e pedra preciosa. Sabe por que Deus deixa isso claro na Bíblia, amados? Porque não tem nada na terra que a gente possa desejar que se compare ao que Ele já reservou para você lá. Nós não precisamos de heróis dessa terra. Nós não precisamos. Nós só precisamos nos abrir inteiramente para o Todo-Poderoso. Sabe, queridos, neste ano, alguns heróis vão se apresentar para você. E você vai precisar ter sabedoria e discernimento para identificar quando é bênção de Deus e quando é herói desse mundo querendo interferir na tua vida, querendo levar parte de tudo que você lutou até hoje para construir. E eu não estou falando de matéria, estou falando daqui, ó. Daqui. Por isso eu quero orar. A primeira oração que eu quero fazer é pedindo para você sabedoria e discernimento, para saber identificar o que é bênção de Deus e o que são heróis deste mundo querendo te escravizar.
Feche os teus olhos. Você ouviu nessa noite, você não precisa de super-herói. Israel também não. Israel também não. Mas por isso, precisamos vigiar, ter sabedoria e discernimento, porque Israel, num determinado momento, foi enganado. Foi enganado. Aquele mesmo Israel que passou pelo mar a seco, aquele mesmo Israel que recebia o maná do céu, aquele mesmo Israel que viu a sua roupa crescer e não se desgastar durante 40 anos no deserto, aquele mesmo Israel que viu sair água da rocha, aquele mesmo Israel que via a coluna de fogo de noite e a grande nuvem de dia. Esse Israel, de repente, pede um super-herói. Então peça para Deus agora sabedoria. Peça a Ele discernimento. Para saber distinguir aquilo que vem como bênção para a tua vida. E aquilo que vem como super-herói humano. Para te escravizar, para roubar de você. Para tirar coisas preciosas da tua vida. Veja, Samuel avisou, ele vai tirar de vocês os seus filhos, as suas filhas. Mas eles estavam tão cegos que eles não conseguiram discernir o risco que estavam correndo, o perigo a que eles estavam sujeitando suas famílias. Por isso, peça para Deus nessa noite. Isso é algo que nenhum homem pode lhe dar, só Deus pode colocar na nossa mente, no nosso coração, esse discernimento e essa sabedoria. Pai, em o nome glorioso de Jesus eu lhe peço, ó Pai, vem, Senhor, vem nos dar, meu Pai querido, discernimento e sabedoria. Pai querido, Deus glorioso, nesta noite, meu Pai, nós não queremos super-heróis, Pai, nós rejeitamos os super-heróis dessa terra, porque o Senhor é suficiente para nós. Meu Pai, então nos dê discernimento, nos dê sabedoria, meu Pai, para saber distinguir aquilo que chega até nós como bênção do Senhor e aquilo que chega para colocar nossas famílias em risco, aquilo que chega, meu Pai querido, para nos escravizar, aquilo que chega para nos aprisionar, para levar o que construímos, Pai, não só materialmente, mas aquilo que construímos dentro de nós. Meu Deus, dê-nos sabedoria e discernimento, Pai. Ajude-nos, meu Pai, a entender que o Senhor é suficiente para nós, Pai. Nós não precisamos de amuleto, nós não precisamos de muletas, Pai, para nos escorar, porque nós temos o Senhor, meu Deus. Ensina-nos, meu Pai, a viver pela fé, entendendo, Pai, que se o Senhor prometeu, o Senhor cumpre. O Senhor não é o homem para que minta, e nem o filho do homem para que se arrependa. Então, Pai, ensina-nos de uma maneira especial. Ensina-nos, meu Pai, a entender que o Senhor continua sendo Jeová Nissi, meu Pai. Nós não precisamos de ninguém para ir na nossa frente, porque o Senhor já é a nossa bandeira e vai adiante de nós. O Senhor é o nosso baluarte, meu Pai. O Senhor é o nosso alicerce, o Senhor é a nossa firme fundação, meu Pai. Meu Deus, ensina-nos, meu Pai, a lembrarmos dos Teus feitos, a não esquecermos das Tuas promessas, a lembrarmos de tudo que o Senhor já fez por nós até hoje, meu Pai, e que o Senhor é imutável, meu Pai. Se o Senhor fez, o Senhor seguirá a fazer, porque a Tua palavra nos garante que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
Ajude-nos, meu Pai, a rejeitar os modelos deste mundo. Pai querido eterno, os modelos deste mundo já mostraram que eles são totalmente fracassados, Pai. Nenhuma ideologia se mostrou certa, Pai. Pai querido, nenhum modismo foi capaz de preencher um coração. Todos os grandes modismos, meu Pai querido eterno, que passaram pelo mundo, tiveram os teus ídolos mortos, meu Pai. Mas o Senhor é o único, Pai, que venceu a morte. Então nós não precisamos dos modismos deste mundo, porque nós temos o Senhor, meu Pai. Senhor, ajude-nos, meu Pai, a entender tudo isso. Mas principalmente, Pai, saímos daqui nessa noite entendendo que quem tem Jesus não precisa de super-herói. Porque quem tem Jesus não precisa de mais nada. Se alguém, meu Pai, ainda não tinha aberto o coração para essa realidade, que hoje esse coração seja totalmente preenchido, Pai, por esta verdade. Que este coração seja preenchido, meu Pai, por este amor infinito, por essa paz que vai além de todo entendimento. E Pai, eu peço algo especial nessa noite. Pai querido eterno, que se alguém no nosso meio, Pai, estava vivendo uma vida, Pai, insatisfeita, uma vida incompleta, meu Pai, que hoje possa se abrir para o Senhor e encontrar em Ti, Pai, aquilo que o completa, aquilo que o traz satisfação. E Pai, o Seu Espírito me recorda do que foi dito ontem de manhã aqui, que aquele que é satisfeito, Pai, se torna seletivo. Aquele que está completo, meu Pai, ele não faz nada por extrema necessidade, mas ele faz por escolha, meu Pai. O faminto come qualquer coisa, mas o satisfeito escolhe o que comer. Meu Pai, que hoje cada um possa ter em Ti a plena satisfação, Pai. E a partir de hoje possa escolher aquilo que lhe virá à mão, meu Pai, pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amados, você tem Jesus, você tem tudo. E quem tem tudo, escolhe o que vai querer. Se você todo dia renovar essa satisfação em Cristo Jesus, você vai ter esse discernimento da parte de Deus para escolher o que vai chegar à tua mão. Aquilo que verdadeiramente vem do trono do céu para você e para a tua família, é o que Deus vai te entregar. Você tem tudo.